55, versículo 1. Glória a Deus. Essa é uma palavra, meu Deus, essa é uma palavra muito forte do Senhor para a sua vida. Preste atenção, esse capítulo inteiro, essa semana, se você puder meditar, refletir nessa palavra, deixar que o Senhor traga isso para a sua vida, é muito forte. Olha só, ó, vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Aleluia. Isso aqui já nos mostra algo muito importante na vida de todo aquele que serve ao Senhor. Diga assim: o justo viverá pela fé. Preste atenção, o Senhor ele diz assim: você que tem sede, venha às águas. Se você está com sede, é porque aparentemente você não tem água, não é isso? Agora, o que o Senhor está ensinando é que quando você tem acesso às coisas do céu, às regiões celestiais, todas as bênçãos já foram dadas a você. Você precisa apenas ir até o local, ir até as regiões celestiais. E isso é fé, porque o Senhor ele ensinou algo muito forte. Sem fé é impossível agradar a Deus, e é necessário que aquele que o busca saiba que ele é galardoador, é presenteador daqueles que o buscam. Ou seja, toda vez que você busca o Senhor, há presentes do céu para a sua vida, porque o Senhor é presenteador daqueles que o buscam. Olha que coisa tremenda. O Senhor deseja que nós busquemos Ele. Buscar o Senhor é algo que, em toda a Bíblia, o Senhor nos chama a fazer isso. Pastor, e eu devo buscar o Senhor quando? Sempre. Todos os dias. O Marco falou algo muito forte na sexta-feira para mim. Como que era o número? Ele falou assim: pensa só, eu vou e dou aqui para o Marco R$1.440. Amém? Eu dei para ele. Depois que eu dei, eu falei assim: ô Marco, você pode me dar 30? Você pode me dar R$60 desse valor que eu te dei? Tranquilo, né? Ele deu 1.440. Eu vou receber de volta 60. É pouco, não é? O Senhor te dá 1.440 minutos por dia. Você não pode dar 60 minutos do seu dia para o Senhor? Olha só. Olha que forte. Buscar ao Senhor traz resposta do céu. Buscar o Senhor ativa a fé. E quando você está com a fé ativada, você tem vida. Diga isso: quando a minha fé está ativada, eu tenho vida.
Irmãos, a pessoa pode estar com a vida arrebentada, mas se naquele momento a palavra do Senhor entrou na vida dela e ela teve fé, a partir daquele momento ela tem força, tem vida, ela sabe que vai dar certo, ela sabe que as coisas vão acontecer e ela cria forças da onde não tem para viver a resposta do Senhor. Não é assim? Por quê? Porque entrou fé. E se entrou fé, entrou vida. Então, na verdade, quando a gente está triste, está abatido, às vezes essas coisas até que estão boas, mas a gente está, sabe, para baixo. Por que a gente está para baixo? Porque a gente está sem fé. Quando você estiver enfraquecido, peça ao Senhor: Senhor, me dá uma palavra, porque a palavra traz fé. Quando você estiver abatido, começa a orar no Espírito. Quando você ora no Espírito, você edifica a sua fé. Ou seja, o crente, ele tem que estar com a fé ativa, avivada, a chama tem que estar acesa o tempo todo. Amém? Então, por exemplo, você tem que ter um tempo no seu dia onde a sua fé vai ser ativada. Sabe quem que ativa a sua fé? Você mesmo. Porque o Senhor já te deu o Espírito Santo. Agora você vai ativar a sua fé e você vai guardar a tua fé. Olha só, a fé é como se fosse uma chama acesa. Amém? Por exemplo, o candelabro representa isso. O fogo do candelabro, quem que mandou o fogo? Quem sabe? Quem mandou o fogo? Foi o Senhor. O Senhor enviou o fogo, consumiu o holocausto daquele fogo, eles colocaram para acender as lâmpadas. O Senhor mandou fogo uma vez. Quem que mantinha o fogo aceso? O sacerdote. Então ele pegava, colhia lá a azeitona, extraía o azeite, e ele tinha que todos os dias manter a chama acesa. Ou seja, quando você perceber que a sua fé está enfraquecendo, que o fogo está apagando, na hora, para tudo, reabastece. Não é assim? Quando você está dirigindo o seu carro, aí você encheu o tanque, depois vai descendo, daqui a pouco acende a luzinha, né? Tem hora que a nossa fé é assim também. Está começando a ficar fraca, o fogo está começando a ficar fraco. Acende a luzinha, tem que recarregar. Amém? Agora, ninguém resiste alguém com a fé fortalecida, com a chama acesa. O que o Senhor fez com Josué? Josué, aqui está a terra. Você vai estar na sua mão. Moisés, meu servo, está morto, agora está na tua mão. O que você tem que fazer? Não temer e meditar na palavra do Senhor todos os dias. Olha só, o Senhor poderia falar assim: todos os dias você vai ter que correr 20 quilômetros, fazer isso e aquilo, porque você vai ter que estar bem forte. Não, o Senhor falou: medita na minha palavra e não tenha medo. E vai para cima, você vai conquistar a terra. Ouça a minha voz, obedeça, e você vai ter vitória. A nossa mente tem que estar cheia da palavra. E a palavra aqui está dizendo: todos que têm sede, venham às águas. Quem não tem dinheiro, venha, compre, sem preço, vinho e leite. Irmãos,
É possível você conquistar sem dinheiro. Pela fé. Quem já teve essa experiência? Tomou atitude de fé e falou assim: Deus proverá. E o Senhor vai prover. A nossa vida toda. Essa igreja foi assim. É ou não é? O pastor Carlos, professor, um comentário da casa lá, né? Foram fechar o negócio. Sem dinheiro. É a fé, Deus vai mandar e vai para cima. Cada bloco que foi colocado aqui foi assim. Nós vamos fazer isso aqui. E daí é a fé. Irmãos, a forma com que Deus trabalha é diferente da forma que o mundo trabalha. Quando eu fui casar, eu e a Rafa, a gente chegou lá na cerimonialista e ela falou assim: qual é o seu orçamento para o casamento? Eu dei risada. Eu falei: eu não tenho orçamento para o casamento, mas tudo que eu fechar vai ser pago. Ela olhou assim, não entendeu nada. A gente nunca atrasou nada. Tudo foi que a gente foi fechando, a gente foi acertando, e eu não sei como que aconteceu, mas aconteceu, deu tudo certo. É a fé. Amém? Aí nós fomos casar, o pessoal perguntava assim, os padrinhos: vocês vão morar onde? Deus proverá. Na verdade, a gente estava orando pelo apartamento que a gente mora hoje. A gente já tinha decidido no coração. Eu falava assim para Rafa: todo dia você passa lá em frente e abençoa, que vai dar certo. Não sei como que vai dar certo. Amém? Irmãos, tenha fé. O Senhor colocou algo no seu coração, e às vezes a gente fala assim: tenha fé, mas tem que ter responsabilidade. Sim, mas a fé, você sabe, você tem certeza que vai dar certo. Não é irresponsabilidade. Você sabe que o Senhor vai estar contigo. Amém? Imagina para Josué. Ele olha Jericó, muralha, pessoal treinado, e ele coloca na cabeça dele e do pessoal que fala assim: nós vamos dar a volta aqui, 7 dias, uma volta por dia, no último dia 7 dias, e é assim que a gente vai construir. Vamos conquistar a nossa primeira cidade. Tem sentido? Eles não conquistaram uma cidade inteira em 7 dias, dando volta e orando. Compraram uma cidade sem dinheiro. Isso é? É. Eu vi um testemunho de um pastor uma vez, que eles queriam comprar uma rádio. E eles colocaram 30 dias, nós vamos dar a volta em volta do local da rádio e jogar azeite no chão. Aí chegou no 20º dia, mais ou menos, o que aconteceu? A polícia foi lá, porque eles iam de madrugada, e acharam que estava sondando. Não, a gente está só orando aqui pelas coisas, não é nada de errado, não. Conquistaram. Faz isso, irmão. A moeda dos céus é a fé. Diga isso: a moeda dos céus é a fé. Pedro desesperado, tem que pagar um imposto. Se ele fosse pensar da forma natural, ele ia pensar: vou fazer desse jeito, vou fazer um planejamento, coisa e tal, coisa e tal. Jesus falou assim: vai lá pescar o peixe, que é o que você sabe fazer. Quando ele pesca o peixe, abre a boca do peixe, tem a moeda lá dentro. Naquilo que você sabe fazer, o Senhor vai te abençoar e vai te trazer a resposta sobrenatural. Agora, a gente tem que começar a ativar essa fé. Sabe? Buscar, orar, estar fortalecido. Porque eu já tive experiência de começar algo que o Senhor mandou começar. E quando você começa turbinado.
começa sem aquele turbo da fé, né? Aí daqui a pouco você está no meio do caminho, você já começou algo no Senhor, só que a fé saiu. Dá um frio na barriga, irmãos. O que eu estou fazendo na minha vida? Eu não tenho estrutura para aguentar isso aqui que eu combinei com o Senhor. E é só você e Deus. É ou não é? Aí o que você tem que fazer? Ir nas águas. Beber das águas. Se encher da fé novamente. E falar, quer saber? Deus é comigo, vai dar certo e as coisas vão acontecer. Aquilo que você começa na fé, entenda isso. Você começou um negócio na fé, você começou um trabalho na fé, você começou uma célula na fé, você começou alguma coisa na fé, seja o que você começou na fé, você vai ter que sustentar isso na fé. Se você começou de forma humana, sustente de forma humana. Mas se você começou na fé, é a fé que vai te sustentar. Pastor, estou começando algo aqui na fé. Então vai na fé, até o fim. Muitos começam às vezes coisas na fé e depois quer terminar na força do braço. Não dá certo. Aquilo que você começa na fé, você tem que ir na fé até o final. Amém? Versículo 3. Esse capítulo 55 é muito forte. Então eu quero que vocês meditem durante a semana. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Diga, ouvi, e a vossa alma viverá. A fé vem quando você ouve a direção, a palavra de Deus para a sua vida. A tua alma vive. Por isso que o justo, quando fala que o justo vive pela fé, é isso aqui. O justo ouve a palavra de Deus e essa palavra traz vida, traz fé, traz convicção. Essa vida que vem através da palavra de Deus, ela é mais forte do que qualquer coisa. Por isso que Jesus, ele diz assim, olha, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, aí as coisas acontecem. Aí o que você pede acontece. Aí o que você busca acontece. Por quê? A tua alma está viva, está cheia de Deus. A palavra do Senhor está dentro de você. Irmãos, às vezes um versículo traz resposta para você. Essa semana, acho que foi quarta-feira, eu estava precisando de uma resposta financeira. Estava preocupado. Aí, achei um versículo. Busca de madrugada. Está em Jó. Então você me buscará de madrugada, porque o começo será pequeno, porque o fim será grande. Aí eu fiz um propósito, vou acordar de madrugada para buscar. Acordei de madrugada para buscar, fui uma manhã gostoso, tá? Voltei para dormir depois. Linha de ferro. Esqueci. Eu recebi aquela palavra no meu coração, eu vou colocar em prática, coloquei em prática. Quando chegou a tarde, eu recebi um valor que já era para ter chego para mim e não tinha chego, e um valor que eu nem sabia que eu podia ter, veio para mim. E resolveu meu problema. E meu coração ficou em paz. Saiu da boca do peixe. É assim que funciona. Não precisei
preocupar, falar para ninguém, não trazer problema para ninguém. Não, o Senhor traz a resposta. É o Senhor que traz a resposta na tua vida, irmãos. Tenha fé no Senhor, tenha fé na palavra de Deus, que o Senhor te abençoa. Às vezes uma palavra, ouça a palavra do Senhor, obedeça, e a resposta vem. Olha, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando as firmes bênçãos de Davi. Quando você se alinha com o Senhor passa a te abençoar. É a frequência do céu. Às vezes a nossa frequência volta para a frequência da terra, não é? A gente muda a rádio ali e volta para a frequência da terra. Mas se a gente alinha a frequência do céu, a gente passa a viver as bênçãos do céu, a resposta do céu, a vontade do Senhor. Então, é nisso que nós temos que estar alinhados. Versículo 6. Diga, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Esse capítulo é muito forte. Meu Deus do céu. Fui lendo essa palavra, foi me fortalecendo. Irmãos, quem crê que nós estamos vivendo os últimos dias? Os últimos tempos? É claro, não é? É claro. E esses dias, eu acho que foi ontem, que a Rafa perguntou para mim, você acha que ainda vai ter Copa no Brasil? Aí eu falei assim, quando que a próxima Copa vai ser aonde? Vai ser Portugal. Eu não sei nem se a gente chega a tudo isso. Não sei. Não sei, se chegar, amém, mas... Irmãos, os sinais são muito fortes. Apareceu para mim um vídeo de um podcast e um pastor, ele falou assim, eu estava buscando 3 horas da manhã, estava orando, e o Senhor me deu uma visão de um campo cheio de trabalhadores. E o dono do campo era bem alto, bem grande, assim, e eu nem conseguia olhar para ele, isso ele contando, né? E o dono do campo olhou, chegou um avião, e ele falou assim, é para todos os trabalhadores entrarem. Aí ele falou assim, mas por que é para os trabalhadores entrar? Não, porque chegou o tempo, já não tem mais o que colher. Eu fiquei arrepiado quando eu ouvi. Ele falou, mas a gente tem que... Não, já chegou o tempo. Por que eu fiquei arrepiado? Porque todas as pessoas que eu conheço, que têm experiência de arrebatamento, todas as vezes que eu tive experiência com o Senhor também, mais profundas, você pode ver, essas pessoas não falam, olha, o Senhor disse que vai fazer uma grande obra, que não sei o que, não sei o que. Você tem experiência, eles falam assim, o Senhor Jesus está voltando. A maioria das pessoas que têm experiências profundas, a notícia é essa, o Senhor Jesus está voltando. E quando chega o tempo do fim, no livro de Judas fala assim, guarda a si mesmo e, se possível, arrebata alguns. Porque o tempo é tão difícil que a tua principal missão vai ser guardar você nesse tempo. Se possível, ganhar mais pessoas. Por isso que Jesus falou assim, será que quando vier o Filho do Homem ainda haverá fé? Será que ainda haverá amor? Porque o negócio vai estreitar. Está entendendo? Então, Apocalipse fala assim, que o justo continue na prática da justiça
E o impuro continue na prática da impureza. Porque vai chegar um tempo que já era. Ou você é de Deus, ou você não é. Não vai ter meio termo. Vai ser o tempo que os anjos vão vir, e daí vai pegar o que é trigo e o que é joio vai ficar. E daí, aqui a palavra, busque o Senhor enquanto se pode achar, porque vai chegar um tempo que vão querer buscar e não vai conseguir achar. Invocai-o enquanto está perto, porque quando a igreja for tomada, o Espírito Santo também vai subir junto. Está entendendo? Ou seja, hoje é o tempo de buscar o Senhor. Agora é o tempo de buscar o Senhor. Tem coisa que é guerra espiritual. Eu falei, mas tem Deus para dar do que o diabo para tomar. Eu sempre faço isso. Quando quebra alguma coisa, às vezes o diabo faz isso. Irmão, vocês já perceberam isso? Você vai fazer a obra, você vai fazer uma coisa, às vezes tem guerra. Às vezes uma coisa quebra, uma outra. O inimigo tenta tocar, não, mas tem Deus para dar do que o diabo para tomar. Aí Deus te dá 7 vezes mais. Qualquer coisinha que acontecer na sua vida, você já fala isso, você já declara, vai vir 7 vezes mais. Daí Deus manda o melhor, manda coisa melhor. Não se apega às coisas, não. O Senhor dá um jeito. Mas entenda uma coisa, é guerra espiritual. Quando você fala de salvação, quando você fala de vida eterna, quando você fala das coisas do Senhor, há uma guerra. Mas a vitória já é nossa. Amém? Porque o nosso Senhor é o Senhor dos exércitos. Aleluia! Busque o Senhor enquanto se pode achar. 7. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Deus está de braços abertos. Mas é Deus que vai fazer pela pessoa. A pessoa tem que se arrepender. Quando eu quero andar com o Senhor. Senhor, você me perdoa, você me aceita de volta? Então o Senhor aceita. Pastor John, mas a pessoa fez tantas atrocidades. O Senhor perdoa. O sangue de Jesus lava e transforma. Funciona os pensamentos de Deus. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Diga isso, os pensamentos do Senhor não são os meus pensamentos. Hoje de manhã, eu fiz um propósito, eu acordei mais cedo para buscar o Senhor. E o Senhor falou assim para mim, começa a orar pela nação. Aí eu, Senhor, não estou dando conta de orar para a igreja, aqui pessoal. Essa bronca é muito pesada. Aí eu acho que ele não gostou, porque ele falou nada. Começa a orar pelos estados. Aí eu descobri que eu não sei de cor todos os estados. Né? Eu vou ter que decorar agora os estados. E as capitais. Aí eu orei só pelos estados que eu já fui, né? Que daí eu lembro. Aí o Senhor falou assim, nós temos que orar pela nação. Nós temos que orar pelas autoridades da nação. Nós temos que orar para que haja transformação. Porque isso é um dever do crente. A palavra de Deus fala assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, então eu sararei a sua terra. É o ímpio que deve orar? Não, é o povo de Deus. E o Senhor não quer que o nosso pensamento seja egoísta, que a gente ore só pelas nossas coisas. O
Senhor quer que nós oremos pela nossa nação. O Senhor quer transformar a nossa nação. O Senhor quer alcançar a nossa nação. O Senhor quer arrancar toda a sujeira, toda a corrupção da nossa nação. O Senhor quer que a nossa nação seja de uma igreja, não de escândalos como está sendo, mas uma igreja de exemplo para as outras nações. Nós temos que orar para o Senhor, porque é o Senhor quem vai mover. Esses tempos atrás eu vi o testemunho de uma pastora coreana, e ela começou a contar o testemunho da Coreia do Sul. Em 1950, a Coreia do Sul estava destruída. Hoje é uma potência. E hoje a maior parte do povo coreano é cristão. E lá na Coreia, não é só os pastores que oram, os pastores oram muito. Amém? A igreja inteira acorda lá às 5 horas da manhã, eles vão para a igreja para orar. Inclusive eu estou pensando da gente fazer uma campanha aqui, 5 horas da manhã, eu só vou pensar quando, do jeito. Se a gente faz aqui, se faz online, talvez dá para fazer a live, né? E a gente se conecta, fazer 7 dias, 12 dias. Depois a gente pensa nisso, amém? Mas a gente tem que, como igreja, orar mais. Nós temos pastores que oram muito aqui na nossa igreja, graças a Deus. Isso aí é uma coisa que eu não... Mas a nossa igreja toda tem que se unir e orar junto, amém? Não vou confiar só na oração do apóstolo Paulo e do pastor John, do pastor Carlos e do pastor Sidney. Amém! Vocês já estão abençoados. Mas o Senhor quer ativar vocês para uma intimidade de oração, de busca, para que vocês possam acessar os pensamentos de Deus. Os nossos pensamentos são pequenos. Agora eu lembrei porque eu falei da nação. Porque eu estava pensando em orar pela igreja. E o Senhor falou, ora pela nação. Pela nação muito grande. Os pensamentos do Senhor são maiores que os nossos pensamentos. A gente está pensando na nossa vidinha. E Deus está pensando em algo muito maior. E nós temos que conectar os pensamentos do Senhor. Nem os vossos caminhos. Peraí, me perdi. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem os meus caminhos, os vossos caminhos, diz o Senhor. Próximo. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Diga, o pensamento do Senhor é mais alto que o meu pensamento. O caminho do Senhor é mais alto que o meu caminho. Peça para o Senhor, Senhor, revela os seus pensamentos. Revela os seus caminhos. Porque o Senhor, Ele não, às vezes a gente quer diminuir o Senhor ao que a gente quer. E o que o Senhor quer é muito maior do que nós pensamos, do que nós planejamos. Os planos do Senhor são muito maiores. E o Senhor quer te colocar nesses planos. Sabe? Às vezes a gente reduz as coisas de Deus ao que nós queremos. Deus quer algo muito maior. Deus quer fazer algo muito mais lindo na sua vida. Sabe? E é tempo de alinhar. Se você crê que nós estamos vivendo os últimos tempos, então não faz sentido se dedicar mais ao que é do Senhor? Não é isso? E não é que você não vai ter, vamos supor, se você tem os seus negócios, tem suas coisas, o Senhor quer alinhar todas essas coisas a Ele. O Senhor vai te abençoar, o Senhor vai fazer grandes coisas. Não pense que o Senhor não sabe as necessidades, os desejos, os anseios, mas o que Ele está dizendo é que o que Ele tem é muito maior. A forma com que Ele vê é muito maior. E Ele quer você alinhado a isso. Vamos para o 11.
Forte esse Isaías 55, né? Cada versículo é uma pedrada. Olha isso aqui. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Irmãos, sabe por que o Senhor ele deseja que você ore? Para que você acesse os pensamentos dele. Para quê? Para que você use a sua boca como boca de Deus. Entenda uma coisa. A palavra de Deus diz que o Senhor, ele não faz nada na terra sem antes avisar os seus profetas. Para que os profetas, o que o profeta faz? Profetiza. Diga, profeta, profetiza. Qual que é a ferramenta do profeta? A boca dele, a voz dele. Amém? E diga, é uma ferramenta violenta. É violento. Por quê? Porque o profeta, ele ouve Deus e fala a vontade de Deus. E quando ele fala a vontade de Deus, é Deus falando na terra. E quando Deus fala, o que acontece? Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Olha só, quando o Senhor libera uma palavra, você ouve a palavra, você entende os pensamentos do céu, você libera a palavra do Senhor, você sai com alegria. E com paz você recebe direção. Pastor, eu não sei o que fazer. Busca o Senhor. Acessa os pensamentos do Senhor. Ele vai te guiar em paz. Porque a bênção do Senhor prospera em paz. Tudo que tem muita confusão, muito rolo, muita coisa, muita dor, já não é do Senhor. As coisas do Senhor é em paz. Até as lutas que a gente passa sabendo, não, isso aqui eu tenho que passar porque faz parte, mas o coração está em paz. Os montes e os outeiros romperão. Diga, romper. Ah, pastor, eu quero experimentar um rompimento. Então você tem que ouvir a voz do Senhor e obedecer. E não tem muralha que aguenta. Ela cai. É a voz do Senhor. É a palavra liberada pelo Senhor. Como que Jesus começou o ministério dele? Como que Jesus começou o ministério dele? Como que começou? Qual foi a primeira coisa que ele fez? Esse foi o primeiro milagre. Mas o que ele fez antes de acontecer esse milagre? Chamou os discípulos. E antes dele chamar os discípulos? Ele foi para o deserto. E lá ele ficou 40 dias
se consagrando. E lá ele foi tentado. E o diabo falou assim: você está com fome? Você é filho de Deus? Então transforma essa pedra em pão. Às vezes o inimigo testa a gente também. Não é, Deus não é contigo? Então por que é pá? É ou não é? Então Jesus fala assim: não só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, porque a palavra que sai da boca de Deus, ela não torna vazia, ela vai e prospera para aquilo que foi enviada. Se Deus falou que você tem a vitória nele, não importa o que vai acontecer, no fim, é a palavra do Senhor que vai valer. E você vai ficar em paz e haverá um rompimento. Amém? Todas as árvores do campo baterão palmas. Aleluia. Você já percebeu isso? Quando Deus opera algo em você, todos percebem que Deus foi contigo. E o nome de quem é glorificado? Do Senhor. O Senhor quer glorificar o nome dele através da sua vida. Amém? Se coloque em pé.